povo do Samba e Família. Então, mais um podcast Samba de Raiz, Luiz Cláudio Coelho. Vim hoje com um convidado da melhor qualidade. Um cara sem comentário. Meu compadre Chico Alves. Muito obrigado Coelho, pela sua presença. Estou arrepiado só de estar do seu lado. Um cara bom de coração, bom de alma e bom de trabalho. Prazer estar aqui com vocês e a gente vai conversar um pouquinho, bater papo, falar sobre música, falar sobre samba. Muito obrigado por você ter aceitado esse nosso convite. Sempre. Conta um pouco da sua carreira, da sua vida, como você começou, a música chegou até você, quando, que hora. Conta isso aí pra gente. Rapaz, são 56 para 57 de vida já, né? E eu sou do interior do Espírito Santo. E minhas primeiras lembranças na vida são relacionadas à música. Minha mãe ouvia muito rádio AM. Olha que interessante, né? Na rádio AM a gente ouvia todo tipo de música. Sim. Eu cresci ouvindo de tudo. Música brasileira, música internacional. Eu ouvia Roberto Ribeiro, ouvia Clara Nunes, Alcione, Belchior, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Roberto Carlos. Era uma miscelânea, porque naquele momento da história o programador ele tinha autonomia para colocar as músicas, para tocar. Hoje mudou tudo, né? Você vê que as rádios são muito focadas num estilo, não tem mais essa miscelânea. Você vê que o samba o programa do Samba Social Clube, parece um zoológico. Porque ele é preso numa grade e só se visita no final de semana. Só no final de semana. Então, eu chamo isso de jardim zoológico. É muito engraçado, porque o samba foi perdendo espaço. Nessa onda aí dessas mudanças, o samba perdeu espaço radiofônico, perdeu espaço televisivo, né? Mas, bom, enfim, voltando a isso, aí eu ouvia tudo isso. Então, eu fui formando minha cultura musical, de gostar de muita coisa. Mas aí chegou o samba, cara. A minha madrinha, que hoje está com 90 e poucos anos, ainda é viva, ela uma vez, ela tinha uns parentes aqui no Rio, eu morava lá ainda, né? Ela levou um disco do Roberto Ribeiro, cara. Puxa! Era um disco que era cheio de fotografiazinha assim. Eu tive esse álbum. E aí, cara, aí eu ouvi, pela primeira vez que eu ouvi assim, um disco inteiro, né? Porque a gente ouvia muito fragmentado no rádio, mas eu ouvi e me lembro como se fosse hoje da música. Está faltando uma coisa. E, cara, quando eu ouvi isso, falei, é disso que eu gosto. É aí que eu vou. É disso que eu gosto. Aí, aquele disco, eu sempre fui apaixonado por esse disco e aí fui ouvindo mais coisas, crescendo também, foram ampliando as informações, né, os discos, aí que fui comprando, o João Nogueira. Na época era muito AGP que chegava lá em Vitória. É verdade. Clara, Bete Carvalho. E até então era o que chegava de rádio e TV, né? Porque lá não chegava o que eu encontrei aqui quando vim pro Rio. Com tanta frequência assim, né? Não tinha coisa de compositor, né? As rádios e as televisões tocavam o que as gravadoras entregavam para eles, né? E na década de 90 eu vim para o Rio, já apaixonado por samba, mas eu não conhecia tanto o samba que hoje eu conheço, porque a gente passa aqui a conviver com os compositores, que lá não chegam, lá chegam os cantores. Né? Naquela época, hoje com a internet, você tem mais acesso. Mas naquela época que chegava eram os cantores. A internet abrange, né? Abre espaço. Mas eu gostava de ler as fichas técnicas, então eu ficava imaginando assim, pô, quem é esse cara que fez essa música? Tem histórias maravilhosas até com isso, porque depois eu passei a conhecer, alguns viraram meus parceiros. Puxa, legal, né? E tem uma música que chama Impetuosa. Sim. Vai, impetuosa. Cláudio Jorge e Ivor Lancelotti. Sim. E eu, na minha imaginação, quando era menino,
eu imaginava que todo cara que cantava samba era um negão, era um preto, né? E eu imaginava o Ivor Lancelotti um negão. Não sei por que ficou na minha cabeça. E aí, quando eu vim morar em Niterói, fui numa roda de samba com os amigos, aí cantei, falei assim, pô, vou arrebentar, vou cantar um samba que ninguém conhece. Aí cantei, Impetuosa, cara. O povo tal. Aí alguém falou assim, aí, vô, puxando o seu saco. Eu imaginei que o cara tava chamando o cara de vô. Aí, vô. Não, era Ivo. Era o Ivô, cara. Aí ele falou, não, ele é o autor dessa música, é o Ivô Lancelotti. Pô, e o Ivô é um franzininho desse tamanho, magro pra caramba, branco, italiano. Falei, não acredito nisso, cara. Hoje, Ivô é meu parceiro, tem alguns sambas com o Ivô, é meu grande amigo. Mas então é isso, fui devagarzinho, chegando, né, e me enturmando. Dei sorte de ir morar em Niterói. Quando eu vim para o Rio, fui morar em Niterói. E fui morar do lado de um botequim que se reunia toda sexta-feira, às vezes sábado. Nada mais, nada menos que Camunguelo, Nossa. Delcio Carvalho, Ivô Lancelotti, o Zorbinha Devagar, Walter Alfaiate, Seu Walter Alfaiate. a turma do Candongueiro, às vezes apareceu Luiz Grande, a turma que canta Toninho Gerais. E aí nisso eu fui ampliando. A nata do samba, a nata da composição, né? Aquela Cara, galera... é uma conjunção de fatores que te coloca no lugar. E nessa época eu não fazia composição. Não escrevia ainda. Não, eu só cantava, só gostava de cantar. E eles gostavam que eu cantasse Chico Buarque. Sim. Aí eu cantava Chico Buarque, aí na outra semana, pô, chegou aquele cara que canta Chico, chegou aquele cara que canta Chico, chegou o cara do Chico, ficou o Chico. Meu nome não é Chico, meu nome não é Francisco, não. Virou Chico lá em Niterói por causa disso. Se apelidaram. E ficou interessante. Que legal, né? Muito legal. Agregou uma coisa a outra aí, quer dizer, no somatório do samba, o samba ganhou e você ganhou. Pô, eu Ganharam ganhei, os dois, né? Eu ganhei muito O mais. samba ganhou, o Chico que veio para cantar, acabou virando compositor, né? E o Chico que agregou, né? Aceitou esse, vou dizer que não é um apelido, né? É um codinome. Sim. Porque eu também sou Luiz Cláudio Batista e o samba me deu Luiz Cláudio Coelho. Então vira-se um codinome da pessoa, né? Que é uma coisa legal. Mas da sua primeira composição, como é que ela surgiu? Então, aí desses encontros, Coelho, meu primeiro parceiro foi o Daniel Cizinho, que é músico lá do Candongueiro, super talentoso. Eu cheguei mais cedo no botequim para cantar e não tinha chegado ninguém ainda. Como eu morava do lado, chegava na sexta do trabalho, lá. Ele estava escrevendo lá um negócio, tocando cavaquinho. E aí eu sentei do lado e comecei a dar pitaco. E dar pitaco daqui, dar pitaco dali. De repente ele pegou a folha, aquela época se fazia samba escrevendo ainda. Tinha aquele gravadorzinho, lembra do meu tio? Tinha aquele gravadorzinho, Sônia. É. Aí ele pegou a folha assim, toma, termina. Eu falei, mas eu não sei fazer isso não, cara. Ele falou, como você não sabe? Você já fez isso quase tudo aqui, pô. Agora você termina aí. Eu tenho 50%. Aí eu falei, cara, mas eu não sei. Não, faz aí, depois você me mostra. E aí eu levei aquilo para casa e comecei eu gravei, estavam surgindo aqueles primeiros celulares que gravavam, eu gravei assim o áudio ele tocando, o cavaquinho, ele já tinha melodia. Passou a ser um desafio, né? Cara, mas aquilo foi um negócio que me deu uma excitação tão grande que eu não conseguia dormir. Aí terminei, ansioso, e entreguei para ele no outro dia. Aí ele, pô, ficou bom pra caramba, cara. Canta um pedacinho pra gente. Você lembra? Lembro. Choveu 4 dias do carnaval, no meu peito foi temporal, tempestade de amor.
Caiu, desabou meu pranto em plena avenida. Ele perdeu o compasso, a escola caiu. Desilusão foi o enredo que venceu sua alegria. Ele chorava e a porta-bandeira sorria. Ela trocou seu amor por uma fantasia. Mas carnaval não é vida real, dura só 4 dias. Aí vai. Gravado. Tem aquele estilo mesmo, né? Da velha guarda. É, velha bem guarda, Roberto né? Ribeiro Bem Roberto ali, Ribeiro, naquela época assim, fazia aquela assim. galera tipo o Seu Monarca, É. né? Samba de Poxa, velha legal, guarda. Samba de velha guarda. Poxa, que bacana. É. Pô, eu vou aprender esse samba, bem. É Vou começar a cantar tá na gravado lá samba. no disco do Daniel Cizinho. E qual foi a música que você se destacou assim, no seu primeiro trabalho, nos seus trabalhos? Então aí a galera começou a, né, pô. Aí ele mandou outra, fiz outra. Aí outro amigo mandou. E aí começou a correr né, o papo ali entre o pessoal. Porra, esse cara aí escreve, Cara, é pô, bom, é bom hein? de caneta, e é rápido, porque eu era muito rápido, cara. Porque eu era muito ansioso e fazia muito rápido, né? Aí aí foram surgindo os parceiros, né? Mas a música que. Minha primeira música gravada foi a Caninana, que depois foi gravada por uma cantora chamada Thaís Mota, depois gravou a Simone Leal, gravou o grupo Unha de Gato, gravou o grupo Samba Langandã, gravou o Mauro Costa Júnior, gravou o Renascença lá de Pelotas, eu e o Toninho Gerais. Poxa, legal, hein? Muita gente gravou essa Que música. bom, né? E é um, Aceitação boa, né? essa música é um sucesso aí nas rodas de samba, onde canta, o pessoal gosta muito. E aí foram surgindo as parcerias, né? Um vai falando pro outro, né? Aí, pô, vou mandar lá uma, aí, pô, vou mandar outra. E aí vai, cara, e foi. E hoje eu já tenho aí gravadas cento e poucas músicas. E é isso, de uma carreira assim que eu comecei a compor com 29 para 30 anos. E também nunca fui músico tempo integral, né? Eu era administrador, tinha um trabalho tempo, fora, né? tinha um trabalho fora da música. A música era paralela, aquilo ali. A música sempre na verdade era um foi... hobby, né? Veio como um hobby, depois passou... Era um trabalho, eu sempre levei muito a sério, mas não era a minha atividade fim. E era assim, eu destinava pouco tempo para isso, porque eu tinha meu trabalho que era mais rigoroso, era corporativo. Então eu sempre fui tocando devagarzinho o barco, sem muita ansiedade, porque, né, uma coisa que a gente, às vezes, muita gente se deixa seduzir, né? E eu não podia fazer isso, então eu fui segurando devagarzinho, fazendo mais meu trabalho de compositor, menos do artista. Só tomei a decisão de encarar a vida artística mesmo quando entrou a pandemia, que eu falei, pô, agora eu vou fazer o que eu acho que veio a minha missão na vida, que é cantar e me dedicar full time a isso, que é meu grande amor da minha vida, sempre foi a música. Mas tinha outras responsabilidades, tenho 2 filhas, tinham que se formar. Sim. E hoje, depois de 2020, eu passei a trabalhar exclusivamente com a música. Você dedicou mais à música. Né? Agora é só música. Quantos discos gravados? No total são 6, né? Só que eu fiz parte do grupo chamado Unha de Gato. Depois eu fiz parte de um outro grupo chamado Samba Langandã. Aí depois eu gravei um disco com um parceiro meu, só com parcerias minhas e dele, lá de Niterói, chamado Marco Pinheiro. Depois eu gravei pela Biscoito Fino um álbum, depois gravei um outro independente e recentemente gravei um disco de afro-sambas com músicas minhas e do Toninho Gerais, um disco meu e dele, eu e ele dividindo as faixas. Pô, legal. Toninho Gerais, um grande compositor. São nossas composições chamadas Novos Afro-Sambas, são músicas minhas com ele. E é isso. Então, aí
As parcerias, né? Hoje eu tenho muito orgulho, assim, da minha trajetória de conquistar, de ter conquistado e ainda estar conquistando muitos parceiros. Eu fiz parcerias com pessoas que sempre foram meus ídolos, né, cara? Isso é muito importante e isso é muito... É uma responsabilidade também que a gente tem, né? Eu sou parceiro do Toninho Gerais, né, que é o meu parceiro mais constante hoje. A gente deve ter aí umas 50 músicas já. Moacir Luz, Wilson das Neves, Raimundo Fagner, fora do samba, né? Xande de Pilares, Moisés Marques, da rapaziada mais nova, Daniel Cizinho, enfim, eu tenho muitos parceiros. Zorba Devagar, que é mais da antiga ainda, da turma de Botafogo. E é isso, cara. A gente vai aí. Muitos sambas enredos também, né? Tenho vários sambas enredos aí nas escolas do Grupo Especial, com parceiros também muito geniais, Paulo César Feital, Cláudio Russo. Tenho samba na Vila Isabel, no Tuiuti, na Tijuca, Tatuapé de São Paulo, Inocêncio de Belford Roxo. Graças a Deus, né? O samba é uma coisa boa, né? Falando em gravações e discos, essas coisas, cara, o que você acha aí desse lance dessas plataformas digitais, sabe, da música hoje estar nessas plataformas? Olha, o que você tem a dizer sobre Coelho, isso? eu tenho a dizer que a dignidade do compositor foi roubada, né? Fomos cerceados da nossa dignidade de conseguir viver do nosso trabalho. Porque com o advento das plataformas digitais, não existe mais remuneração. O compositor passou a não receber nada, porque você vê uma música para gerar 20 mil reais de direito autoral, ela tem que tocar 1 milhão de vezes numa plataforma digital. E no universo do samba, isso não acontece. E o ECAD paga de 3 em 3 meses, né? Ele arrecada e paga 3 meses depois. Então, muitos compositores hoje perderam a vontade de compor porque você não ganha mais nada. Quando você tinha o disco, você ganhava ali um advance, ganhava um direito autoral melhor porque tocava em rádio, algumas entravam em TV. A venda do disco era remunerada você também. Ficava feliz quando o telefone tocava assim, você escolheu a tua música. É porque era seu trabalho, bicho. Né? Parece que as pessoas não conseguem, muita gente, né, não conseguem entender que compositor é uma profissão. Sim. E não é nenhuma benesse você ganhar dinheiro pela sua profissão. Só que hoje a gente não ganha. Eu acabei de receber. Eu tenho 100 e poucas músicas gravadas. E acabamos de sair do carnaval. Sabe quanto foi meu direito autoral esse mês? Se eu vivesse disso, eu estava morto. 0%. R$ 7,60. E eu tenho hoje, atualmente, o disco do Toninho Gerais acabou de ser lançado, tem 6 meses, tem 8 músicas minhas. Legal. Esse disco está tocando. A música de trabalho da Roberta Sá, que é uma cantora que faz show o ano inteiro. O Brasil todo, né? É a música de trabalho, é uma parceria. Você fala o Brasil porque assim, em gestão nacional, né? Sim. Porque ela viaja. Ela também, canta aí, mesmo fora. que ela esteja no Rio, ela canta todo final de semana, Sim. pô. E cantando a minha música. E aí você tem o Toninho Gerais, 8 músicas no disco novo, que está tocando. Sim. Impossível que um disco novo de um artista como Toninho não esteja sendo tocado a ponto de um compositor que tem 8 músicas receber R$ 7. Pô, cara. Aí eu tenho o Raimundo Fagner, a música no disco novo dele. E não tocou nenhuma vez para eu ganhar R$ 7. Não é possível, né? Então, isso é uma coisa que foi mudando a característica do consumo da música. Antes a gente pegava, você é da minha, né, você é meu contemporâneo, a gente pegava um CD e ouvia o CD inteiro.
Olhava as faixas. Olhava, lia, ia aprendendo as músicas. Aprendia a música. Hoje, ninguém tem mais paciência para ouvir um disco inteiro, porque as redes sociais, as plataformas digitais, elas trabalham muito dinamicamente e a vida foi se acelerando demais. Ninguém para hoje para muito rápido contemplar. Isso foi levado diretamente para o público. De qual forma? O público não tem mais paciência para ouvir música nova. O artista também, percebendo essa impaciência do público, passou a ficar com medo de apresentar o novo. Você vai nos shows hoje de qualquer artista, não estou generalizando, mas é a grande maioria e todo mundo vai entender o que eu estou falando. Eles vão cantar só os grandes sucessos que já estão na boca do povo, que ele vai ser ovacionado. É isso que o público quer. Não tem mais a contemplação. Nós somos de uma época que a gente ia para o show para contemplar o show. Sim. Hoje, se a pessoa não participar, o seu show não valeu nada. A pessoa quer estar participando. E participando como? Cantando tudo. Aí o artista, sabendo disso, ele fala assim, pô, gravei um disco de inéditas, mas não vou cantar não, porque ninguém conhece. Não vão interagir. Não vão então interagir. Eu prefiro ficar aqui no confortável. Vão fazer cara feia, eu prefiro fazer o confortável. Eu vou cantar só as 10 mais que já estão consagradas. E nisso, o samba vai envelhecendo, cara. O repertório envelhece. Isso aconteceu com a Bossa Nova. A Bossa Nova é uma música velha. Por quê? Quantas bossas novas foram compostas e apresentadas para o público de 1970 para cá? Você não vai me dizer, ninguém vai me dizer, porque não existe. As músicas que são cantadas no repertório da Bossa Nova são de 70 para trás. O samba está correndo esse mesmo risco. São poucos os artistas que estão fazendo o que a gente fez a vida inteira, catituar. Vou fazer o samba e vou cantar. Vou gravar e vou cantar. Ah, o público não gostou da primeira vez, mas depois ele vai aprender. E antigamente tinha uma coisa legal, Chico, que as rodas de samba, quando você chegava nas rodas de samba, levava o prospecto, né? Levava o papelzinho e distribuía. Aí você ia cantar um samba inédito hoje. Aí você levava, né, o prospectozinho, né? Antigamente falava prospecto, né? Sim, Flyer. Aí, enquanto você estava cantando, a gente estava lendo. Né? Na outra semana você já ia, de repente você esquecia aquele prospecto, mas a pessoa já decorava, já ficava aquilo na mente, já cantava com Até você. isso já mudou, Coelho. As pessoas já não querem mais. Me lembro que o Toninho fez uma promoção, fez um movimento desse com QR Code. Eu tô com uma música nova, que até uma música nossa chamada Um Samba de Saudade, foi gravado pelo Casuarina. Tô com um QR Code aqui, vou só botar esse papelzinho. Entregou 1000, ninguém. As pessoas querem é filmar, bicho. As pessoas não querem mais. Elas querem ouvir o que elas já sabem, cantar o que elas já sabem e não querem mais assistir o show que está acima. É verdade. Para dizer que está lá, para mostrar para os outros que está lá. É verdade. O nível de atenção ao show é muito pequeno hoje, cara. Ele virou... como é que não é uma fotografia, né? Ele virou uma câmera. Ele virou uma câmera e essa pessoa ela quer protagonizar também. Aí... Ela não quer ser só público mais, cara. Isso mudou toda a forma da gente vender nosso trabalho, de apresentar, de como o público consome a música, consome os shows. Mas você acha que isso é um mal necessário? Não é mal necessário, não. Isso é ruim pra caramba. É ruim? É muito ruim. Mas é assim, a gente está no mundo e a gente não vai mudar as coisas que a gente quer. A gente tem que, assim, meu papel, como eu esses dias fiz um post falando um pouco disso, muita gente assim, mas qual a solução? Porra, se eu tivesse a solução, eu já teria dado. Eu estou colocando uma coisa que incomoda muita gente, porque eu converso com muita gente. Sim. A gente aqui avaliou uma coisa interessante e preocupante ao mesmo tempo.
qual o último sucesso do Zeca Pagodinho? A gente chegou à conclusão que grande, gigantesco mesmo é Deixa a Vida Me Levar, o de 2002. Depois veio Ogum, de 2012. Aí você pega qual o grande último sucesso do meu parceiro, do Toninho Gerais. Se a Fila Andar, 12 anos. O próprio Fundo do Quintal, que é o Fundo de Quintal é só regravação, né? Aí você pega o cenário como um todo, o Aragão está vivendo de quê? Dos sucessos já consagrados. Mas ele parou de fazer? Não. Ele desaprendeu? Não. O Zeca desaprendeu? Os compositores do Zeca desaprenderam? Não. É porque não acontece mais da forma como acontecia. Então a gente tem que estar atento a isso para tentar, de alguma forma, conduzir. Eu acho que o único que ainda deixou um pouquinho desse legado assim, há pouco tempo, que eu acho que não tem muito tempo, assim, 15 anos, 20 anos, deve ter menos, foi o Arlindo, né? Que fez aquele DVD dele no Terreirão, que ali tem algumas músicas, alguns sambas inéditos, né? Que aí o povo ainda não é aquela predominância toda, mas ele mostrava as coisas novas. Era um cara que cantava novos, né? Hoje as coisas foram mudando. Os artistas estão com medo de mostrar o novo. Como sabem que o público está resistente, eles também falam, cara, eu vou aqui, eu já tenho sucesso pra caramba, vou ficar aqui na minha zona de conforto, né? Mas você não acha que se a pessoa, se o artista, ele não colocar para fora, ele não vai saber como é que vai ser a aceitação? Mas é exatamente isso que eu estou falando. Eu tô falando, isso é o que me incomoda agora. Tem que vai lá e fala, show dele. vai lá e fala para eles. Eu acho que a grande plateia está naquele show. É isso, né? Cara. Isso é o que eu sei e é o que eu estou falando para você. Vai lá e fala, por exemplo. Eu vou citar o nome porque eu não vejo problema nenhum. Ele sabe que eu falo mesmo. Não está falando mal, a gente está fazendo... Vai lá e convence o Toninho Gerais que ele tem que cantar as músicas novas. Eu fiz a direção musical do show de lançamento. Foi muito difícil convencê-lo a colocar a música do disco novo no lançamento do disco novo. Isso é um problema que ele enfrenta, mas é uma forma... A grande maioria está enfrentando. Vai lá e conversa com o Paulão, do Zeca. Porra, vê se ele... Ah, não, bicho, vamos trabalhar aqui, deixa a vida me levar... Descobri que te amo demais. Uma zona de conforto. Zona de conforto. Ele tá ali, e o público também está aí para isso. Sim. Se o público tivesse exigindo, bicho, vamos... Quero inédito, quero coisa nova. E tem muita gente querendo. Só que o artista acabou ficando com medo. O cara que já tem muito sucesso, ele está padecendo desse mal, do medo, né? Mas eu tenho percebido que as pessoas estão ávidas pelo novo. Porque eu canto, eu não tenho nenhum grande sucesso nacional, por tudo isso que eu te falei. Eu priorizei meu trabalho burocrático lá, né? E acabei. Mas eu tenho sucessos que onde eu canto, nas rodas de samba, as pessoas conhecem. Por quê? Porque eu sempre cantei. Você sempre levou a sua sempre criação, levei minha criação. Porque eu sei que eu entrei no mercado num momento que já não tínhamos a nosso favor o rádio, a TV. Então o único lugar que eu entendi que as pessoas vão reproduzir minha música e vão gostar é cantando. Não vou ter outro jeito. E agora mesmo, acabei de fazer uma música com o Toninho Nascimento e comecei a cantar. Pô, já tá pegando, cara. Tem um mês. Mas essa é a minha música de trabalho agora. É nela que eu estou apostando. Eu canto outras que as pessoas conhecem, mas essa eu faço questão de cantar. Um mês que eu estou cantando, já tem gente, poxa, vai gravar quando? Sabe? Por quê? Porque eu apresentei. Chico, poxa, eu acho muito interessante esse seu ponto de vista, né? A respeito da internet, dessas coisas todas. Achei legal. Cara, obrigado. Eu queria que você deixasse aqui o seu contato. É porque o nosso tempo é curto. Claro, mas é bom a gente trocar ideia. E o papo a gente vai ampliando depois nas redes sociais, né? Vamos trocar ideia. E aí, meu povo, vocês estão gostando? Esse é fera. Mas não esquece, dá aquele likezinho, aquele joinha. Vem com a gente, vai ter mais coisa.
Chico, fica à vontade para deixar o seu contato, como faz para te achar, seu show, como é que faz para aproveitar e entrar lá na internet e escutar as suas músicas. Né? Então, Coelho, bom, primeiro agradecer a você pelo convite, Eu que foi agradeço, muito legal. feliz. Eu tenho lá minhas músicas todas estão lá no Spotify, nas plataformas digitais, inevitavelmente a gente precisa delas, não tem jeito, mas tem lá todos os meus discos no Deezer, Spotify, YouTube, enfim, Chico Alves. E no Instagram é onde eu divulgo minha agenda de shows, chicoalves.oficial. E ali tem a gente pode interagir, trocar ideia. Eu também, né, coloco lá meus questionamentos, minhas coisas, minhas ideias, minhas dúvidas e interajo com as pessoas, com os parceiros também, posto coisas, agendas. Então é isso, gente. E para te contratar, você quer deixar algum telefone? Também lá pela rede Só social. pela rede social, fala diretamente com você. Fala diretamente né, essas comigo. coisas. Pô, legal. Então, gente, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje, com esse convidado aqui especial, espetáculo, né, que por ver aqui, brilhantou. Muito obrigado, Chico. Eu que agradeço, meu irmão. Gente, não esquece, dá o like, ajuda o Coelhinho, valeu? Vai lá, dá o likezinho, se inscreve lá. Podcast Samba de Raiz, Luiz Cláudio Coelho. Obrigado. Chico. Muito obrigado, cara. Coelho, obrigado. Gente, Pai do céu te abençoe. um abraço para vocês. Vambora, tudo nosso, bora produzir.